Hello, 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 cancerianos e cancerianas! Espero que todos estejam muito bem, deixe nos comentários, eu leio e respondo todos. E vamos continuar falando de dezembro, desta vez da terceira semana. É um spoiler, porque é claro que eu vou fazer outra leitura mais aprofundada, mas esta terceira semana, o amor está no ar. Conversas decisivas, retornos, reencontros, aquela epifania emocional. Talvez neste exato momento você entende quem é por você e quem não é. Então tem uma semana de decisão, tem uma conversa profunda, um reencontro inesperado, talvez até uma reconciliação, não sei. Mas vamos tirar algumas cartas em relação ao amor. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha, hype o vídeo e, é claro, se torne membro para ter acesso a todas as leituras em primeira mão e também ter leituras exclusivas. E já começamos com sinais. Eu falei no último vídeo, tem mensagem chegando. De repente, o reencontro não é uma coincidência. De repente, você até não imaginava ou não queria este reencontro, mas tem um porquê. Tente prestar atenção nos porquês. Talvez a conversa seja um sonho, na quarta dimensão. Divino, tempo divino. Confia no processo, neste alinhamento. Tem conexões fortíssimas, não vou pegar, caíram muitas. Tem conexões fortíssimas. E pode ser que seja comentado, apresentado, ajudado por terceiros, colegas, amigos, enfim. Amo. Em cima do deck ficamos com pedidos sendo atendidos. Amo. Aqui existia um bloqueio, existia talvez um obstáculo, talvez aquela relação, por isso que existe um reencontro, porque quando foi o encontro, não era possível, tinha alguma coisa acontecendo na época. Só que neste momento, depois deste tempo, não existe este obstáculo. Tem algo que foi pedido. Aqui, mais uma vez, falando de um despertar espiritual. Estamos falando da sua intuição, estamos falando do seu poder, da sua consciência, da sua sensatez também, né? Então, o que você pediu está sendo atendido. Agora é olhar ou viver esta experiência. Então, eu vejo sim um retorno, tá? Eu vejo alguém que já fez parte ou passou, mesmo que por um segundo na sua vida. Esta pessoa não cumpriu com a missão dela. Você talvez não tenha cumprido com a sua missão. E este reencontro vem para selar, para resolver, para ultrapassar obstáculos. E mesmo que não estejamos falando de um reencontro, esta pessoa ou esta sensação, emoção em relação à pessoa pode ser uma ajuda para você desbloquear alguma coisa que estava em você. Então siga a sua intuição, mas está formidável para o amor, principalmente para conexões de almas. Aquelas que ambos estão na mesma página, falando a mesma língua, a linguagem do amor, querendo as mesmas coisas. Mas vamos ver mais mensagens, até mesmo para outros grupos, né? Outros assuntos. O que precisamos saber exatamente agora. Deixem um like, ativem o sininho. E vamos ver quais são as próximas mensagens. Terceira semana de dezembro. O que precisamos saber exatamente agora. Começamos com 4 de espadas. O seu tesouro está aonde o seu coração estiver. E aonde o seu coração está. Quando você fecha os olhos, aonde você se vê? Com quem você se vê? Baseado numa realidade
uma sensatez, né? Estamos falando do elemento ar. Aonde você se vê e o porquê. A carta mais forte dos arcanos menores, o Rei de Espadas. Existe uma assertividade gigantesca. Aqui a gente não está falando com criança, tá? É praticidade. Estar nesta situação me faz ganhar? Me faz me ver bem lá na frente? Ou eu tenho um ponto de interrogação? Esta pessoa aqui não aceita um ponto de interrogação em relação a algo ou a alguém. Então, vamos supor que, dada a proposta, o convite, você peça para pensar, peça para digerir. Não se sinta forçado a responder logo de cara. Os enamorados. Então podemos sim estar falando de amor, tá? De convites, de fica, não fica, de quer ou não quer, gosta ou não gosta, de entender o porquê tudo estava acontecendo, porque tudo aconteceu a lua passado. E o que você quer daqui para frente? 9 de ouros. Você é maior do que você imagina. Você merece mais do que você imagina. Está sendo fiel a isto? Esta decisão é fiel a este momento da sua vida? A quem você se tornou na sua vida? Neste controle, independência e autonomia na sua vida? Para quem está numa relação por conta da estabilidade financeira, está bem favorável para você construir uma rede de apoio, ou ter uma possibilidade de se emancipar energeticamente, emocionalmente de alguém. Mas aqui, para quem escolher ficar, existe uma clareza tão grande, tão grande, tão grande, tão boa, que só tende a prosperar, até mesmo a aumentar, até mesmo a aumentar a família. Mas casos e casos, tá? Se estivermos falando de outro assunto, talvez um momento de reflexão existencial, talvez o que fazer para ganhar dinheiro, o que fazer para crescer, prosperar, o que esperar de 2026. Terceira semana, talvez tenha começado a retrospectiva de como foi 2025 e a projeção de como você quer que seja 2026. Então, é meio que ficamos neste lugar de introspecção construtiva. E muitos podem ser líderes ou terminar o ano com uma promoção. Ou escolher alguma coisa que você seja o seu chefe, né? Aqui temos a sacerdotisa, intuição afloradíssima. 4 de paus pode ser o cenário perfeito para você desenvolver a sua espiritualidade, ou até mesmo esta comunicação com ela, para que você se beneficie dela. 4 de paus, casamento, harmonia, bem-estar, em casa, no trabalho, na vida. Esta é uma carta também de celebração. Temos o 4 de ouros com os enamorados, cuidado com apego, apego de uma ideia, apego de um ideal, apego de uma projeção, ou de um momento que foi. Não tenha medo de mudar, tá? Temos o 9 de copas com a lua. Diria que tem um pouquinho de ilusão, no sentido de, sabe quando a pessoa é tão inocente, e cria uma realidade paralela? Que quando você escuta, você fala, ai gente, o que eu faço? Ai, tadinha. É tão inocente, deixa ela pensar assim mesmo. Ai, a vida vai mostrar. Tem essa sensação aqui. Então, cuidado, tá? Me apego a esta visão que pode parecer próspera, ou otimista, ou alegre, mas vamos dar uma pitadinha de realidade para que ela possa ser concretizada e não apenas sonhada. São reflexões. Aqui temos o pajem de paus. Então, assim, tem um início aí, tem uma nova sensação, tem, enfim, um frescor, e essa inocência é muito forte. Eu particularmente gosto porque essas pessoas, querendo ou não, elas vibram numa frequência que acabam acontecendo coisas favorecendo, confirmando até mesmo as próprias crenças delas. Eu já conversei com várias pessoas assim totalmente biruleibe e
Acontecia. Acontecia, dava certo, era isso mesmo, era o jeito dela. E fazer o quê? Sabe? Então, assim, talvez isso também possa ser um combustível, uma forma de se proteger, de amenizar, de lidar com as coisas. Pode ser. O que não pode ser é você apegado a uma ideia que você construiu, sendo que na realidade é outra. Ah, eu vivo uma relação perfeita. Não, você não vive uma relação perfeita. Você gostaria que ela fosse perfeita, mas ela não é. E tem certas questões que não dá para defender. Então é nestas reflexões que de repente você poderia ir. Ou talvez a relação é ótima, não tem nada de errado, mas a forma que você lida com ela sufoca, ou alguém te sufoca e faz com que essa relação vá para um outro lugar. A gente está falando muito de relacionamento, né? Mas vamos supor que não esteja ligado ao relacionamento. Aqui a gente pode falar de uma ideia, de uma forma de falar, de pensar, de entender as coisas. Podemos estar falando de uma cabeça dura aqui. Existe fartura e essa pessoa não percebe porque ela está obcecada com aquilo que ela acredita ser dela. É bom lembrar dessa espiritualidade, né? É bom lembrar deste amadurecimento, desta evolução, para que a gente não se pegue fazendo ou sentindo coisas que combinavam lá atrás. Mas e agora, quase chegando em 2026? Será que combina? Será que combina? Isto para tudo. E também trazer a espiritualidade para o plano físico. Aqui também podemos estar falando de uma pessoa super dogmática, pragmática, uma pessoa que de repente acha que é isso e ponto, não tem uma reflexão sobre o assunto. Inúmeras vezes eu conversei com pessoas extremamente religiosas e eu perguntava, tá, mas por que você faz isso? Por que você pensa assim? A pessoa não sabia responder, porque foi dito que é assim, ponto. É como se não se discutisse, questionasse o assunto. E eu sinto que a verdadeira espiritualidade, este terceiro olho, este chakra aberto, pronto para receber mensagens, para trazer a espiritualidade para a Terra, ela precisa ser investigativa, reflexiva, viva, se transformando organicamente com o passar do tempo. O canal aberto para a espiritualidade é muito mais potente do que antes. O que aconteceu astrologicamente abriu um leque de novidades que não tínhamos antes. Então, como restaurar esta espiritualidade trazendo para a Terra e não ficando apenas no campo imaginário, apegado a isto. Tem uma possibilidade de trazer uma flexibilidade com este rei de espadas, que ele é muito sério, ele tem uma personalidade de respeito, ele é admirado. Porém, aqui é quando o herói tira a máscara, quando ele relaxa, quando ele volta a ser humano, quando ele começa a usufruir de prazeres da vida. Então também tem uma flexibilidade com a responsabilidade, com a espiritualidade, mas também com a vida, como um ser humano. Como trazer isto para a vida? Hã? Última rodada, última mensagem para a terceira semana. Agora eu não quero falar de amor. Vamos falar de trabalho. Sabe por quê? Porque temos uma energia fantástica no final do ano. Acontece lua nova, o sol entra, tem uma energia forte de Capricórnio, nosso oposto complementar, ou seja, é trabalho, é projeto. É por isso que fazemos a retrospectiva nessa época do ano, porque tem essa energia de negócios. Então, para quem trabalha nesta época do ano, para quem, enfim, está a mil nesta época do ano, vai ser ótimo para ganhar dinheiro. Para quem não está, é ótimo para ter ideias, produtividade, fazer alguma coisa. Enfim, vamos ver quais são as mensagens. Últimas mensagens. Terceira semana de dezembro. O que precisamos saber em relação a trabalho e dinheiro?
Temos 8 de espadas, ok. Temos a temperança. Temos roda da fortuna. Mudança de destino, ainda mais com este 8 de espadas, gente. Não, não. E temos quem? O 7 de paus. Ok. Última mensagem. Rei de copas. Tá. Trabalho. Existem vários cenários que eu poderia estar falando aqui, mas quando eu vejo o 8 de espadas, o que me vem na cabeça? Uma pessoa cheia de potencial ou com um campo aberto para plantar ou demonstrar alguma coisa e de repente ela trava, de repente ela sente um friozinho na barriga, cancela a reunião, cancela a oportunidade por não se sentir pronta para isto. Eu sei que não é uma energia legal, que você não gostaria de escutar isto, mas gente, quantas pessoas não perdem oportunidades no dia a dia? Porque parece ser difícil, parece ser desafiadora. Então, já que estamos refletindo isto antes do acontecimento, o que você poderia fazer para ser um combustível à temperança, jogar a sua flecha, lançar a sua flecha na montanha mais alta que você se identificar e se comprometer em subir, e subir com um sorriso na cara, feliz, confiante. E mesmo que você não esteja pronto, pronta para vencer, você pode estar pronto, pronta para tentar. Não é? E isto te dá mais combustível ou experiência para a próxima vez. Mas vai que, tentando, você consegue. Já que a sorte foi lançada, roda da fortuna. O inesperado pode acontecer, o seu destino pode mudar. E se você estiver lá, dentro da possibilidade, da roleta, pode ser que seja a sua vez. É mais provável acontecer do que se você ficar esperando até se sentir pronto, pronta. Para algumas pessoas, sentir pronto, talvez nunca aconteça. Mas isso não quer dizer que você não possa estar no topo desta montanha que você escolheu. Muitas pessoas muito bem-sucedidas têm inúmeras questões internas. E ainda assim elas conseguiram. Então, se existe uma questão interna, vamos trabalhar, mas não podemos esperar todas elas serem resolvidas para trilharmos um caminho, subirmos uma montanha, vencermos em alguma coisa. Depende de você, 7 de paus. Você se defender, você se autoafirmar, você se autocoroar, você buscar o que é seu por direito e parar de ficar perdendo tempo preso na sua imaginação de que a cruz é mais pesada, sendo que você escolheu. E neste caso aqui, a gente percebe o quão fácil é sair desta situação. Aliás, até mesmo usar essas espadas para cortar estas cordas. Enfim, esta carta fala de darmos os nossos pulos. E já que a temperança fala de um alinhamento, fala de uma flecha, fala do aventureiro, fala de Sagitário, do otimista, vamos dar os nossos pulos. Só não vamos ficar aqui, porque a roda está girando. E a gente pode fazer parte deste movimento. Ok? Mas é claro que é uma leitura geral, atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.